Shalom Adonai, bom dia. Realmente é estranho falar bom dia, a gente está acostumado a fazer as coisas à noite, né? Então, eu estava pensando hoje cedo em uma questão que a gente sempre escuta, pessoas ignorantemente dizendo que a Bíblia é machista. E aí eu estava hoje pensando em quantas palestras maravilhosas nós tivemos, hoje inclusive, sobre mulheres. Quantas mulheres maravilhosas, com histórias inspiradoras, e essas histórias que foram trazidas por mulheres, hoje inclusive, com grande responsabilidade, que eu compartilho hoje aqui com mulheres que pregam maravilhosamente bem, mulheres que eu admiro, falando de outras mulheres com histórias inspiradoras. E essa palestra agora é sobre Maria, a mãe de Jesus, que todos nós já ouvimos falar e poderíamos dizer que é um personagem que todos conhecem. Mas, para mim, foi uma experiência muito diferente. E eu espero que para vocês também seja, que vocês consigam refletir sobre Maria de uma forma diferente. Porque nós sempre estudamos sobre Maria, mas ela sempre está como coadjuvante, por ser a mãe de Jesus. É sempre sobre a história de Jesus e Maria está ali. Mas analisar durante esses dias, estudar, me aprofundar mais no caráter de Maria, na forma de Maria agir e reagir a tudo que aconteceu na vida dela, foi muito interessante. Vamos ler Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46, diz assim: Então disse Maria: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. Amém. Bom, Maria foi uma mulher de fato muito especial na história. Maria foi escolhida dentre tantas mulheres para ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, aquela que traria ao mundo o nosso Senhor encarnado. E com certeza essa mulher tinha coisas muito especiais, né, para ser a escolhida. E nós podemos ver na história de Maria, nesses versículos que acabamos de ler, que ela foi muito grata e humilde em servir ao Senhor, em aceitar a missão que lhe foi dada. Eu, inclusive, acredito que propositalmente, eu fui escolhida para trazer essa palestra pelo momento que eu estou vivendo, né? Quem me conhece consegue perceber. Para quem está assistindo atrás desse púlpito, tem uma grande barriga de 7 meses de gestação. E eu fiquei pensando em como foi para Maria ser a mãe do Salvador. Eu sempre sonhei em ser mãe. Apesar de ter muito medo do parto, eu sempre sonhei com a parte da gestação, de gerar um filho, de pensar que tem uma pessoa crescendo dentro de mim, tanto que cada ultrassom que eu faço, eu falo para meu marido: nossa, ela está com 37 centímetros. Então, é um momento muito especial para a vida de toda mulher. E a Clarice, não existe nenhuma profecia sobre ela. Eu espero e peço a Deus que nos dê sabedoria para criá-la muito bem, para que ela faça coisas importantes na vida dela, mas não existe nenhuma profecia sobre ela. Inclusive, aqui na igreja vão nascer 3 meninas. Então, ela é uma menina comum. E ela já é muito importante e muito amada. A pastora, inclusive, está apaixonada na minha barriga. Né? Ela fala o tempo inteiro agora da minha barriga, está apaixonada na minha barriga, e a gente nunca nem viu a cara da Clarice ainda.
e somos apaixonados por ela. Então, eu fico imaginando, se eu já me sinto abençoada, eu até estava comentando ontem que no começo eu nem orava para Deus tirar os enjoos, eu falava, não, enjoo faz parte, eu só quero que ela esteja bem, que ela fique saudável, porque eu já me sinto muito abençoada de estar gestando, de trazer, né, uma vida ao mundo. Então, imagina para Maria, que além de ter essa honra de gerar uma vida, ela trouxe à terra o Salvador. Mas, como eu disse, nós vamos falar hoje de Maria, de realmente quem era ela. Bom, quando alguém pergunta quem é você, a primeira coisa que você responde é o seu nome. E Maria era um nome muito comum no seu tempo, e hoje ainda é. E, particularmente, a outra coisa que eu me identifico com Maria, eu até costumo brincar, eu falo, Camila é muito mais comum que Maria hoje. Quantas Marias vocês conhecem? Camila, eu sei que pelo menos 4 vocês conhecem aqui na igreja. Tanto que hoje mesmo nós estamos falando da segunda Maria, né? Aí a Maria veio com uma referência. Maria, irmã de Lázaro, agora Maria, mãe de Jesus. Quando eu entrei na igreja, as pessoas conheciam já o meu marido, né? A gente namorava ainda na época. Mas como eu era a namorada do Lucas, aí até minhas primeiras roupas da dança vinham com a etiquetinha, Camila do Lucas. Eu até brincava, se eu terminar o namoro, eu perco a minha identidade. Porque eu era sempre a Camila do Lucas. Temos ali a Camila da Rita, a Camila da Erisvânia, a Camilinha, que aí sempre foi Camilinha e ficou, né? Mas Maria também é um nome muito comum. E ela era uma mulher comum. Mas era uma mulher comum que fazia parte da linhagem real, descendente de Davi. Lá em Mateus, né, até fala no primeiro versículo, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, que é algo que nós falamos muito sobre Jesus como filho de Davi. Os versículos 15 e 16 dizem: Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, aqui nós vemos sobre a linhagem de Maria. Então, ela era da família de Davi. E as qualidades e o caráter de Maria. Maria, ela foi escolhida por uma decisão divina, mas com certeza, como eu disse, os atributos do seu caráter fizeram parte dessa escolha. As suas qualidades espirituais e morais, com certeza, foram levadas em conta para que ela fosse a escolhida para ser a mãe de Jesus. Bom, Maria era virgem. E ser virgem é uma questão que moralmente era muito importante. Hoje em dia, os valores estão muito diferentes, né? Esses dias eu até estava assistindo uma série, que eu gosto muito de série de adolescente, e o dilema da vida de uma menina é que ela devia ter uns 18 anos, e o dilema dela é que ela era virgem, ela tinha vergonha de ser virgem, tudo que ela queria era não ser virgem. Nem estava escolhendo quem ela queria, mas ela não queria ser virgem. Mas a virgindade, moralmente, para nós que preservamos os princípios cristãos, e na época de Maria isso era muito forte, então ser virgem falava muito sobre a moral dela. Lucas 1, 26 e 27 dizem: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem, prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E o versículo 25 diz: Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Então Maria permaneceu virgem até a concepção de Jesus. Ela era comprometida com José, né? Era como se fosse um noivado, mas ela já estava comprometida
a se casar com José, mas o casamento não havia sido consumado. Então, ela ainda era virgem e permaneceu assim até o nascimento de Jesus. E a virgindade de Maria também era indispensável para que fosse cumprida uma profecia de 760 anos antes de Cristo, que está em Isaías 7,14, que diz: por isso o Senhor dará a vocês um sinal, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Então já existia uma profecia de que o Salvador viria de uma virgem. Então a virgindade de Maria também era essencial para que essa profecia fosse cumprida. E essa profecia também está citada lá em Mateus. Diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então essa profecia também é citada em Mateus, e a virgindade de Maria era indispensável para que isso se fosse cumprido. O versículo 28 do primeiro capítulo de Lucas diz: e entrando o anjo onde estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Bom, essa foi a forma que o anjo saudou Maria quando ele a encontrou para anunciar que ela seria a mãe de Jesus, que ela iria gestar Jesus. E nesses versículos, nós podemos identificar também alguns atributos de Maria. Primeiro, que ele o chama de agraciada. E, de fato, Maria recebeu a graça de ser escolhida por Deus. Dentre tantas mulheres em Israel, e mesmo tendo que ser uma virgem, se a gente for estudar e fazer as contas de quantas virgens deveriam existir em Israel, ela foi a escolhida para viver isso, uma experiência única, inclusive entre todas as mulheres que já existiram, né? E o anjo também diz: o Senhor é contigo, reforçando a presença de Deus sobre a vida dela, a presença de Deus sobre ela. E depois ele diz: bendita entre as mulheres. Bom, ela teve o privilégio único de ser a mãe de Jesus. Como eu disse, a única mulher da humanidade que viveu essa experiência. E aqui nós temos a resposta de Maria. Lá no versículo 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu fiquei pensando, Maria falou isso logo após o anjo anunciar, né? Ali, isso finalizando a sua conversa com o anjo. Eu tenho 32 anos, vou fazer 6 anos de casada. Eu desejei engravidar, só que eu engravidei muito rápido, assim. O primeiro mês que eu tentei já veio. E eu fiquei levemente assustada. E para quem já engravidou no começo, a gente, mesmo que seja um filho que a gente planeja, é tudo muito diferente. Então, no começo são muitas dúvidas, tem coisas que a gente fica assustada, muitos medos, porque tudo muda na vida da gente, né? Tudo vai ser diferente a partir de agora. Aí eu fiquei pensando, Maria, que era uma menina muito nova, provavelmente tinha planos de ter filhos, né? Porque ela estava aí para se casar, mas ela ainda nem tinha, o casamento dela nem tinha sido consumado, ela ainda era virgem. Eu, então, que já, desde sempre, eu sempre falei, eu tenho medo do parto, eu quero ser mãe, eu tenho medo do parto. Aí a menina virgem descobre que, você vai ficar grávida, mesmo virgem, através do Espírito Santo, e vai ter um filho, que vai ser Jesus. Como que foi isso para ela? Aí eu pensei, talvez a minha resposta seria a mesma, mas ou o anjo ia sair, eu ia dar uma leve surtada, ou eu ia dar uma leve surtada primeiro, antes de dar essa resposta, né?
Bom, Lucas 2, 34 e 35 diz assim: E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, uma outra questão que é importante da gente pensar, esse fato aqui se deu quando Maria foi apresentar Jesus. Levou Jesus ao templo para ser apresentado. E lá ela encontrou Simeão e também Ana, que eram religiosos, e eles reconheceram Jesus como o Messias, como Salvador, louvaram a Deus pela vida, e Simeão falou essas palavras para Maria. Então, além tem a alegria de ser mãe do Salvador, a honra, toda a parte boa, mas até tem uma frase que estava escrita nos estudos da palestra, que é que a maternidade é um privilégio doloroso. Hoje mesmo as pessoas falam muito disso. Eu até brinco que a minha geração é muito mole, porque as pessoas falam muito hoje sobre que não pode ficar romantizando a maternidade, que a maternidade é sofrida. E, de fato, tem muitas coisas que eu tenho essa consciência, muitas coisas que são difíceis. É tudo novo, a mulher passa por muitas dificuldades. Tem a questão da dor de parto e de você cuidar de uma criança, mulheres que têm dificuldade para amamentar, e para você criar um ser humano, né? Tudo isso é um desafio. E para pensar em Maria, tendo a consciência de que seria mãe do Salvador, e quando Simeão fala essas coisas, a gente já vê que é previsto de que Jesus passaria por coisas difíceis também. Imagina o que seria para uma mãe. E se você não é mãe, imagine uma pessoa que você ama muito, você tendo que assistir tudo que Maria assistiu também como mãe de Jesus, de ver o filho, sabendo que ele era bom, que ele era justo, que ele era filho de Deus, sendo tão injustiçado, sendo rejeitado, sendo crucificado. Maria assistiu a tudo isso. Então, também tem a parte de que o privilégio dela era um privilégio doloroso. E mesmo sabendo de que poderia passar por todas essas coisas, né? Mesmo ela sabendo que seria a mãe do Salvador, e talvez mesmo que se desde o início lá o anjo falasse de todas as dificuldades, mesmo assim, a provável resposta de Maria seria a mesma. De se dispor, de dizer, eis-me aqui, Senhor, para que se cumpra a tua vontade. Então, é algo muito admirável. E pensando também que Maria era uma mulher muito jovem. Uma das qualidades de Maria, que eu identifiquei nesse tempo, é que Maria era muito madura. Porque ela era muito jovem, passando por muitas coisas, e a gente vê que ela tinha um relacionamento com Deus, porque ela era uma pessoa muito madura e uma pessoa que tinha muito temor ao Senhor, uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus. Porque para ter essa reação que Maria teve diante da missão que lhe foi dada, era uma pessoa que tinha já uma história com Deus. Mas e nós? Nós também estamos disponíveis para ser usados por Deus? Ser usado por Deus é sempre uma honra. Quando o pastor me mandou a mensagem para fazer parte desse evento, eu não esperava, porque sempre no carnaval, né, nesse feriado, os eventos que tem na igreja é o pastor que prega, tanto que ele mandou falando que seria diferente, que teriam vários pregadores, e me convidando para pregar. Eu até achei que ele estava mandando uma mensagem numa lista de transmissão para todo mundo que ele ia convidar para pregar. E eu fiquei muito honrada, e eu fiquei olhando para a tela do computador assim, e pensando, né? Nossa, que honra eu pregar.
E fiquei lá olhando, aí passou um pouco, ele até me mandou outra mensagem. Falei, eu sei que você vai estar muito grávida, mas tudo bem. Então, é sempre uma honra ser usado por Deus. Eu já tive várias oportunidades, e não só de pregar, de fazer coisas, de fazer parte do Ministério de Dança e coisas que as pessoas veem, mas em diversas oportunidades de ser usada por Deus. Mas todas essas coisas requerem algo de nós. Todas as pessoas que estão aqui, que estão participando, que estão pregando, tiveram que dedicar um tempo, tiveram que estudar bastante, né? Tiveram que entregar algo para que pudesse estar aqui cumprindo e sendo honrados com a oportunidade de fazer parte desse evento. E todas as coisas, a honra que eu recebi de ser mãe requer muito de mim, né? Principalmente no começo. Clarice vai depender de mim para tudo, de mim e do pai dela. Fica a dica. Então, uma criança é uma bênção, é uma honra, né? Nós somos abençoados com a vida da Clarice, mas isso também requer muito de nós. E na nossa vida cristã, Deus vai nos chamar para muitas coisas. E graças a Deus por isso, e que todos nós tenhamos muitas oportunidades de sermos chamados por Deus para muitas coisas. E que nós tenhamos essa mesma disponibilidade de Maria, que viveu esse doloroso privilégio de ser a mãe de Jesus, de ser a escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, e que mesmo vendo seu filho ser rejeitado, crucificado, sabendo que ele veio ao mundo para salvar a humanidade, eu penso isso para mim, que me dói o coração, porque eu não gosto de injustiça, e eu sofro muito quando eu vejo uma injustiça. Imagina para Maria, ver o seu filho passar por tudo isso, sabendo que ele era o Salvador, que o motivo que ele veio ao mundo era o mais maravilhoso que podia ser, e mesmo assim ele foi rejeitado e crucificado, e ela assistiu ele sofrer tudo que sofreu. Bom, e como eu disse, a Maria recebeu uma missão que era muito importante, uma missão muito grande. Lá em Lucas, capítulo 1 ainda, os versículos 30 e 31 dizem: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então aqui o anjo fala para Maria quem seria esse filho que ela ia gerar. Então Maria já aceitou, como eu disse, aquela resposta dela, que eu falei que talvez eu surtaria um pouco antes de dar a resposta. Ela já tinha consciência da grandeza da missão que ela estava recebendo por parte de Deus. Mas, ao receber, não sei se pode ser considerado um surto, mas claro que Maria ficou assustada também com esse anúncio. Além da ideia da gravidez, além da virgem, era tudo muito, muito novo e inesperado para ela. Então, claro que ela teve uma reação primeiro de espanto. Ali no versículo 34, fala sobre a reação dela. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, Maria teve esse momento de falar: mas como assim? Eu não tive nem relação com nenhum homem, como que eu vou
gerar um filho. Então, ela já se espantou pelo fato de gerar um filho, e o anjo ainda fala, não, o Espírito Santo virá sobre você e você vai ser mãe do Filho de Deus. É algo, de fato, muito grandioso, muito inesperado, né? Mas Maria, repetindo aqui o versículo da resposta de Maria, ela mesmo, diante desse espanto, diante dessa surpresa do que foi trazido pelo anjo, mesmo assim, a resposta dela foi, eis aqui a serva do Senhor. Então, mesmo pensando como será isso, e algo que era muito novo, e tendo a consciência de que era uma missão muito grande, Maria se dispôs para cumprir a vontade de Deus na vida dela. E Maria, além de a gente ver essas características dela aqui no relacionamento dela com Deus, como eu disse, não é possível uma pessoa que não tenha um relacionamento com Deus ter essa disposição que Maria teve, dar essa resposta que ela deu ao anjo. Então, a gente vê que ela já conhecia o Senhor, que ela tinha um relacionamento com o Senhor, que ela tinha temor pelo Senhor. E nós podemos ver também, depois disso, Maria como mulher e como mãe, como ela foi. Lá em Lucas 2, versículos 4 ao 6, falam sobre a época que Maria deu à luz. E que ela tinha ido com o marido em uma viagem para se alistar. Os versículos dizem assim: e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Então, Maria deu à luz lá na manjedoura de uma forma improvisada, porque ela estava com o seu marido, cumprindo um decreto que falava que todo mundo tinha que se alistar, e tinham que se alistar nas cidades, na sua cidade de origem. Então, ela viajou com o marido, e não foi de carro nem de avião. Ela, ali no final da gravidez, ela viajou com o marido para poder se alistar, e já nos últimos dias. Tanto que chegou o dia de Jesus nascer, o que é até um contraste, né? Um rei, o Salvador, acabou nascendo em uma manjedoura. Mas o motivo disso é que ela estava cumprindo um decreto, estava ali junto com o marido dela. Ontem, na palestra sobre Davi, o Clesley brincou, falando assim, se eu soubesse que eu ia ser rei, eu nunca mais ia lavar louça. Não foi? Eu fiquei pensando nessa parte aqui. Gente, eu já dei várias carteiradas lá em casa. Tudo eu falo, ai, amor, precisa limpar a casa, mas eu estou muito cansada, eu estou grávida. Imagina se eu não ia para... E grávida de Jesus ainda. Eu ia falar, César está achando que ele é quem com esse decreto? Eu estou grávida do Salvador. Eu vou viajar grávida desse jeito. E Maria foi cumprir. Então, nós vemos nela obediência, e que ela era uma esposa que estava ali junto com o marido. Isso mostra muito do caráter dela como esposa também. Maria levou o filho para ser circuncidado, né, cumprindo a lei. Está lá em Lucas 2:21, fala. Completando 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Então, aqui a gente vê que ela cumpriu, fez tudo correto em relação ao filho, assim como dizia a lei. Aos 8 dias, levou para ser circuncidado e deu o nome que o anjo já havia orientado também, desde o anúncio. Ela também levou o filho para ser apresentado no templo. Está em Lucas 2, 22 e 23, fala. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado.
Então, a gente vê aqui ela cumprindo mais uma vez o que dizia a lei do Senhor. E talvez ela podia falar, não vou levar para apresentar, não. Meu filho é filho de Deus, ele não precisa cumprir o que todo mundo cumpre. Mas foi feito tudo o que era correto. E Maria, ainda menina, como eu falei, ela recebeu uma missão elevada, uma grande missão da parte de Deus. Nós temos na Bíblia histórias como de Abraão e Sara, Zacarias e Isabel, que receberam filhos superando a esterilidade ou a idade já avançada, que são situações, inclusive, de milagres que a gente vê hoje em dia ainda, né? Mas que aconteceram mesmo pelo poder de Deus. A gente vê o poder de Deus, a graça do Senhor na vida desses casais, que receberam filhos quando acharam que isso já era impossível. Então, esses filhos também são frutos de milagre. Mas Jesus foi de uma forma única. O nascimento de Jesus não está dentro desse padrão. Porque Jesus veio com a ausência completa de um pai humano. Né? Jesus foi gerado somente por Maria, através do Espírito Santo. Então, o nascimento único, como eu falei, Maria é a única mulher de todas as mulheres, de todos os tempos, que viveu essa experiência de ser a mãe do Filho de Deus, de gerar um filho sem ter a participação de um pai humano. E esse milagre, né, com o nascimento virginal, já indica o quão poderoso era a vinda desse filho e o que Deus estava para fazer, né, pela humanidade. Porque esse filho veio de uma forma extraordinária, porque é, de fato, uma história extraordinária, que mudaria a história da humanidade e a nossa história com Deus. Porque é através desse filho que nós temos acesso ao Senhor. E Maria teve um papel, pensando nessa grande missão que ela aceitou, que ela viveu, ela teve um papel muito importante no plano da salvação. Lá em Gênesis 3,15 diz assim: e porém inimizade entre ti e entre a sua semente. Desculpa, vou começar de novo. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, esse versículo faz parte da repreensão de Deus à serpente quando o pecado entrou no mundo. Então, e é considerado um proto-evangelho, né, que é uma coisa boa, uma mensagem de esperança, uma promessa de esperança. Porque ali Deus já estava dizendo que o mal não venceria. Deus já estava dizendo para a serpente que ela não teria uma vitória muito longa. E uma coisa muito interessante de se analisar nesse versículo é que a serpente ela só poderia ferir o calcanhar da semente da mulher, enquanto ela iria ser ferida a cabeça. Inclusive, esse verbo ferir não é a melhor tradução para o verbo que é usado no original, que estaria mais para ser como esmagar, destruir. E se formos comparar um calcanhar destruído com uma cabeça destruída, um calcanhar destruído, mesmo que a pessoa precise amputar, ela ainda consegue sobreviver, algo menor. Agora, uma cabeça destruída, né, não tem como ter sobrevivência depois disso. Então, Deus já diz ali que a semente da mulher venceria a semente da serpente. Gálatas 4, versículos 4 e 5 dizem: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei,
a fim de recebermos a doação de filhos. Aqui fala sobre a vinda de Jesus. E nós podemos ver que Jesus é a semente da mulher. Jesus é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Deus, ele não tem surpresas, né? Deus, eu até deixei destacado aí, na presciência de Deus, Jesus já era a semente da mulher. Jesus não foi um plano B. Deus não criou a humanidade e aí eles pecaram e Deus falou, e agora? Eles pecaram, o que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui. Não, quando Deus criou o mundo, a gente sabe que Jesus sempre existiu e já era o Salvador. Então, Deus sabe de todas as coisas, Deus não foi surpreendido pelo pecado e falou, agora eu preciso corrigir isso daqui, dar um jeito ainda de salvar o pessoal. Não foi, Jesus não foi um plano B. Então, Deus já sabia e desde a serpente, desde Eva, Jesus já era a semente da mulher que venceria a semente da serpente. Mas Maria, ela é vista, em alguns casos, de uma forma errada dentro do plano da salvação, né? Maria, ela não é redentora. Lá em 1 Coríntios 4:6 diz assim: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuramente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Esse versículo fica bem claro que nós não podemos ir além do que está escrito na Bíblia. Estudando sobre isso, eu até lembrei de uma pregação que a gente tem na célula, que eu já ouvi várias vezes, e que é uma pregação super simples, que fala da estrutura da Bíblia, mas eu acho tão maravilhosa, porque a gente vê como a Bíblia é perfeita e que não tem como ser um livro feito por homens por si só. Hoje ainda, com toda a tecnologia que existe, é impossível o homem criar algo que seja tão extraordinário como a Bíblia. Um livro escrito por diversos escritores, em tempos diferentes, em lugares diferentes, que pessoas que nem se conheceram, escreverem coisas que são tão coerentes. A Bíblia não se contradiz em nenhum momento. E nós acreditamos na Bíblia, servimos ao Senhor, cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor, e nela está bem claro que nós não podemos ir além do que está lá. E não existe base bíblica para dizer que Maria é redentora. Então, nós precisamos ter muito cuidado, muito conhecimento, né, estudar para entender o lugar certo e o papel correto de Maria. Maria também não tem papel de mediadora. Em Mateus 4:10, diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós não podemos negar a honra que Deus deu a Maria, o quão Maria foi importante. Mas a ela nós não devemos render culto, render adoração. A Bíblia não nos ensina isso e não nos dá base para que isso seja feito. E aqui nós temos algumas heresias a respeito do culto a Maria. Primeiro, sobre a Assunção de Maria. O Papa Pio XII, em sua bula Munificentíssimo Deus, de 1º de novembro de 1950, ele diz que Maria foi elevada de corpo e alma para a glória do céu. Mas isso não existe base bíblica para esse pensamento, né? E, na verdade, Maria foi sepultada e aguarda a ressurreição, como nós temos conhecimento, que é o que acontece com todas as pessoas comuns. Sobre intercessão de Maria, em 1 Timóteo 2,5 diz assim:
porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em Romanos 8, 34, diz assim: o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, também falando sobre Jesus. Então, a Bíblia é muito clara que o único mediador, o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Esse papel é só de Jesus. E sobre a suprema autoridade de Maria. Bom, isso é um estudo que nem condiz com o que a gente viu sobre o caráter de Maria. Né? De Maria, que era uma serva, que era humilde, que se submeteu e que aceitou viver tudo que Deus tinha para ela, e que foi uma mulher, uma mãe, segundo a vontade de Deus. Mateus 28, 18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, mais uma vez, reforçando que esse papel é de Jesus, que Jesus fala que todo o poder foi dado a ele. Na Bíblia não existe nada falando sobre a autoridade de Maria. Então, nós concluímos que Maria, ela merece respeito, honra, nós devemos reconhecer o papel dela no plano da salvação, mas que ela não tem esse lugar de autoridade, de intercessora. Nós precisamos ter conhecimento. O pastor até falou aqui no primeiro dia que, para muitos, os evangélicos são vistos como ignorantes. E que, na verdade, a sabedoria que nós recebemos do Senhor nos tira da ignorância, né? Então, é muito importante estudar. Quem tiver curiosidade, até algumas coisas, eu fui pesquisar e tudo, desses pensamentos. E em algumas coisas até usam versículos, mas aí eu fui ler, e não só os versículos, mas entender o contexto todo, e você vê que realmente não existe base bíblica para essas coisas. Não existe nenhuma base bíblica para que Maria seja adorada. Mas aí nós entramos aí num dilema, eu até coloquei aí, Maria adorada versus Maria ignorada. Que por causa desse equívoco da igreja romana, de prestar culto a Maria, né, de entrar nesse pecado da mariolatria, que é a adoração, que é prestar culto a Maria, por outro lado, existe até um exagero no meio evangélico, que acaba fazendo com que Maria seja ignorada, com que Maria seja deixada de lado e que se fale muito pouco sobre ela. Como eu falei, eu já vi muitas coisas sobre Maria. Até na escolinha eu já ensinei algumas coisas para os meninos, histórias sobre que na verdade não eram sobre Maria, era sobre o nascimento de Jesus. Na maioria das vezes Maria está ali como coadjuvante porque ela foi a mãe de Jesus. Mas no meio evangélico ela acaba ficando algumas vezes um pouco esquecida. E é uma mulher importantíssima, uma personagem que tem um papel muito importante na história da humanidade, no plano de Deus, para alcançarmos a salvação, e ela acaba ficando esquecida. E nós vimos aí os versículos que falam, que a chamam de agraciada, de bendita. Então, ela tem um papel importante. E Deus a tornou uma mulher realmente bendita entre as mulheres, como eu disse, a única mulher a viver essa experiência. Então, nós não podemos também ignorar e deixar de aprender e aproveitar tudo que a história de Maria tem para nós. Aqui eu coloquei mais a título da gente ter consciência de como Maria está presente na palavra do Senhor, já que nós estamos falando de base bíblica, né? Ela aparece aproximadamente, segundo estudiosos, 150 vezes no Novo Testamento. Dessas 150 vezes, 90 vezes no Evangelho de Lucas, inclusive aonde tem lá no capítulo 1, dos versículos 46 a 55, o Cântico de Maria, que é maravilhoso. Os evangelhos de Mateus, Marcos e João, nos Atos aos Apóstolos e também na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, também Maria é citada.
Então, ela está tantas vezes na Bíblia, e isso reforça a importância, como Maria tem relevância, né, na nossa história, no plano de Deus para a salvação. Eu coloquei aqui o que é o Cântico de Maria. Vou ler para vocês, está em Lucas 1, versículo 46 ao 55, diz: Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. E santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que os temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Bom, eu fiz questão de colocar aqui o Cântico de Maria, porque é maravilhoso. Hoje mesmo, todas as vezes que nós escutamos uma música que nos toca muito, uma música que fala sobre Deus, e quando a gente vê uma composição que é muito forte assim, nós pensamos logo, a pessoa realmente foi inspirada por Deus para escrever essa música, ou para fazer qualquer outra coisa, né? Até nós que fazemos parte do Ministério de Dança para ministrar, nós sabemos que quando nós estamos ali, que somos inspirados por Deus, que nós precisamos buscar a Deus o tempo inteiro para entregar o nosso melhor. Porque ali nós externamos aquilo que está dentro de nós, aquilo do qual nos enchemos. Então, o Cântico de Maria mostra muito disso, do relacionamento dela com Deus. A gente vê que ela era realmente uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que tinha temor a Deus e que tinha um relacionamento com Ele, que tinha consciência de tudo que Deus fez na vida dela, que tinha consciência do tamanho da missão que Deus designou para ela, e que serviu ao Senhor com muita humildade. Bom, na história de Maria, nós temos aí esse ensinamento que vem, inclusive, no nome dessa palestra, né? Uma serva humilde. E além da humildade de Maria, de se submeter a isso e de viver, mesmo sabendo depois, porque mesmo sabendo que a missão dela era muito grande, Maria foi, como em várias histórias que nós vemos Maria lidando ali como mãe de Jesus, que Maria foi muito humilde dentro dessa missão grandiosa que ela teve. E ela também é um exemplo de gratidão, né? Nós acabamos de ler aí o Cântico de Maria, de ver como ela era grata a Deus por isso que ela viveu. Maria foi uma grande mulher. Como eu falei, eu fiquei maravilhada de poder me aprofundar mais, de olhar mais para Maria, para o seu caráter mesmo, não só ela fazendo parte da história ali de Jesus, mas ver quem Maria era e ver os seus atributos. Foi muito interessante, e que nós possamos sempre aproveitar e conhecer da história de Maria. Como nós vimos aí, ela é muito citada na Bíblia, tem muitas coisas sobre ela, e dentro do que tem, sempre buscando base bíblica, sempre buscando aquilo que o Senhor realmente nos diz, nós temos muito a aprender com essa mulher. Amém? Então, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de fazer parte da tua casa, de poder aprender do Senhor, pela oportunidade de estar fazendo parte desse evento onde estudamos tantas histórias maravilhosas e inspiradoras. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estudar sobre essa personagem.
E peço que o Senhor nos abençoe, que nós podemos ser inspirados pela história de Maria, a mulher que foi escolhida para trazer Jesus encarnado ao mundo. Que diante das coisas que o Senhor nos coloca, que diante das missões que o Senhor nos dá, que nós tenhamos a humildade de Maria em dizer: eis-me aqui. Independente do que o Senhor espera de nós, exija das nossas vidas. Eu peço que o Senhor nos abençoe para que nós possamos reconhecer a tua grandeza, assim como Maria fez. Que nós possamos ser sempre gratos ao Senhor. Que nós possamos sempre reconhecer que dependemos de Ti. Que possamos servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, sempre com humildade, sempre com gratidão, assim como nós vemos na história de Maria. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós estamos aqui porque queremos conhecer mais do Senhor, porque queremos amadurecer no Senhor, como é a proposta deste evento. Que o Senhor possa trabalhar em nós durante esse tempo e que não só esta mensagem, mas que todas que nós estudamos aqui transformem o nosso caráter, que nós possamos crescer em graça e conhecimento diante do Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço pela oportunidade. Encerra a